Bom dia, IPCA. Hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, o nosso 12º dia de Maratona Bíblica, e nós vamos ler no Evangelho de Mateus os capítulos de número 10 a 12. E como eu já havia prometido, hoje nós vamos destacar um tema muito importante para Mateus, que é o reino dos céus. Nós já dissemos que Mateus apresenta Jesus como um rei, trazendo uma genealogia no capítulo 1, trazendo magos que vêm adorar o rei no capítulo 2, e quando João Batista começa a anunciar o evangelho de Jesus no capítulo 3 como um arauto desse rei majestoso que está para chegar, João Batista usa as palavras arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E desde aí o tema do reino começa a ser muito importante no evangelho de Mateus. Veja, João Batista diz isso, capítulo 3, verso 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus, quando começa a pregar, depois de ter sido tentado no deserto e ir para a região de Cafarnaum, na Galileia, diz o capítulo 4, verso 17, que a pregação de Jesus, quando ele passou a pregar, era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diz o capítulo 4, verso 23, que Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No Sermão da Montanha, Jesus fala nas bem-aventuranças, por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus ainda vai dizer no Sermão da Montanha que aquele que observar os mandamentos e os ensinar será considerado grande no reino dos céus, capítulo 5, verso 19. Que a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, ou então jamais entraremos no reino dos céus, capítulo 5, verso 20. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. E no final da oração ele ainda nos diz: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse tema de reino, portanto, é muito evidente em Mateus. Onde está aquele versículo que nós todos conhecemos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mateus 6:33. Mateus 7:21 ainda vai dizer mais: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 8:11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus capítulo 9, verso 35, temos outra vez sendo dito que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E na sessão que nós estamos lendo hoje, no capítulo 10, Jesus está mandando seus discípulos e diz no capítulo 10, verso 7, que ele lhes ordena: pregai que está próximo o reino dos céus. Note o quanto esse tema é importante no evangelho de Mateus. Só que isso na cabeça de João Batista estava dando um nó. João Batista anunciou que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo, que ele tinha uma pá na mão com a qual ele ia jogar a palha para ser queimada, mas ia recolher o seu trigo no celeiro. João Batista anunciou um rei que viria em juízo. No entanto, a mensagem de Jesus até o capítulo 11, até a sequência dos fatos no capítulo 11, era curar, era expelir demônios, era ensinar e pregar. E isso deixou João Batista confuso. Por isso, no capítulo 11, verso 2, João Batista manda perguntar: é o Senhor mesmo que a gente estava esperando? Ou vem outro ainda? Porque aquela parte do rei exercendo o juízo sobre a qual João Batista havia profetizado ainda não havia acontecido. E Jesus manda responder a João Batista que ele era o Messias, sim. E ele cita: olha, os coxos estão andando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Essa também era uma tarefa do Messias, João Batista. Você está lembrado? E aquilo acalma o coração de João Batista. Mas quem estivesse ouvindo isso poderia pensar que João Batista fraquejou, que João Batista não fosse um profeta digno. E Jesus aqui defendeu a sua autoridade messiânica e não precisa mais explicar que ele era mesmo profetizado. Mas e João Batista? Então Jesus vai dar umas palavras a respeito de João Batista no capítulo 11, a partir do verso 7. Ele falou assim: o que vocês foram ver lá no deserto? Foram ver um caniço agitado pelo vento? Essa figura é de uma vegetação rasteira que existia lá no deserto. A ideia de que quando bate o vento essa vegetação se move, e isso era uma coisa extremamente comum.
Quando vocês foram ao deserto ouvir a pregação de João Batista, que mandava vocês se arrependerem, porque o reino está chegando, vocês foram lá só para ver uma coisa comum, tão comum quanto o vento balançando a grama? Jesus faz uma outra pergunta. O que você saiu para ver lá? Um homem vestido de roupas finas? A gente sabe que João se vestia com a roupa de um profeta, roupa de pele de camelo, roupa de gente que estava trabalhando e gente que não estava apegada às coisas materiais deste mundo. Quem fazia isso, na verdade, eram aqueles que moravam nos palácios, como Herodes, que a essas alturas estava mantendo João Batista preso. E Jesus aqui o alfineta. Pois bem, Jesus falou, não, vocês não foram lá para ver isso, na verdade, vocês foram lá para ver um profeta. E eu digo, muito mais do que um profeta, porque esse João Batista é aquele de quem havia sido profetizado no Antigo Testamento. Só que eu tenho uma coisa para dizer. E aqui vem o verso 11. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. É isso que eu gostaria de explicar. O quê? João Batista estava apontando para o Cristo que trazia o reino, mas ele não viveu o suficiente para ver a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele não entendeu a inauguração do reino em toda a sua plenitude. E então, esse é o contexto e essa é a explicação deste versículo, a ideia de que João Batista era o maior dos profetas, porque nenhum profeta do Antigo Testamento pôde apontar para Jesus com tanto foco, com tanta proximidade para dizer, esse é o rei. Todos os outros profetas falaram de Jesus, mas o que eles puderam dizer? Que nasceria em Belém, que nasceria de uma virgem. E João Batista falou, tá aqui ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele! Mas João Batista ainda fez isso sem conhecer desdobramentos posteriores da história. Nós hoje podemos olhar para a Escritura, olhar para trás e dizer, lembra da cruz? Lembra das parábolas? Lembra da ressurreição? Lembra da ascensão de Jesus? Lembra de Pentecostes? Não há dúvida nenhuma, esse é o rei. Se a grandeza de João Batista estava no fato de que ele podia apontar para Jesus com maior clareza do que todos os profetas que o precederam, eu e você, no reino de Deus, hoje, podemos fazer isso com ainda maior clareza do que João Batista. E nesse sentido, sermos ainda maiores do que ele. Por quê? Porque nós sabemos, o rei já chegou. E quando nós apontamos esse rei para o mundo, nós o fazemos com ainda maior clareza do que João Batista o fez. A única pergunta que precisamos fazer é, nós temos apontado para o rei? Pensem nisso. E a minha oração é que eu e você sejamos pessoas que, como os discípulos receberam a ordem, preguem o evangelho do reino. Nós sejamos pessoas que digam, o rei já chegou, ele é o Cristo e eu posso mostrar para você que é. Vamos olhar comigo as profecias, vamos olhar a vida de Jesus, vamos olhar sua morte, sua ressurreição e vamos ter certeza, este é o rei. Minha oração é que eu e você sejamos pessoas que apontam para esse rei e que nesse sentido profético, nesse sentido escatológico, sejamos, como o próprio Senhor Jesus nos disse, ainda maiores do que João Batista, apontando para esse rei com toda a clareza, com toda a força e o vigor da nossa alma. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos porque o nosso rei já veio. E pedimos ao Senhor a graça de apontar para ele com a nossa vida, com as nossas palavras, em todos os momentos, cumprindo assim a ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Nós te pedimos em nome dele. Amém.